Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Que tempos, hein? Posso imaginar. Todos nós estamos cheios de dúvidas, né? Então eu quero sugerir a vocês uma opção, uma possibilidade para que a gente encontre algumas respostas. E o convite é o seguinte: vamos para um lugar onde a gente conhece muito pouco. Vamos para dentro de nós mesmos. E para isso, eu sugiro o jogo da amarelinha e o jogo da gança. Vamos lá? Então vamos começar essa viagem para dentro de nós mesmos. Para isso eu vou utilizar o livro O Jogo da Amarelinha e o Jogo da Gança, de Gerard de Sorval. E logo na primeira parte, o autor traz uma citação do Apocalipse. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida pode ser compreendida com os estudos iniciais sobre a Cabala, no livro Iniciação à Cabala, por exemplo. Mas voltemos à nossa viagem. Neste momento, Gerard de Sorval pede que cada um de nós, guerreiras e guerreiros, se transformem primeiramente em caçadores. Toda busca começa pela gasta floresta dos contos arturianos, aquela que simboliza a multiplicidade opaca, sombria, ameaçadora e indefinida, onde sem um guia nos extraviamos, onde nos deixamos devorar pelas bestas selvagens, que são nossos instintos e paixões entregues à sua própria ação destrutiva. É a natureza do estado de queda do ser humano, na qual as forças vitais, vegetais e animais já não obedecem ao antigo mestre do jardim. Nesse sentido, meu aprendizado, que compartilho com vocês, me traz a seguinte reflexão. A maioria de nós fala da vontade própria, e conforme eu tenho estudado e percebido, existe uma outra vontade que nos leva a compreender a vida de uma maneira mais doce e leve. Num primeiro momento isso parece estranho, porque parece que a sensação é de que a gente não tenha autoria sobre a vida. Mas é como exatamente um pai fala ao seu filho e o orienta na melhor maneira de aprender a andar, de começar o seu dia, ou quando começa no seu primeiro emprego, ou até mesmo num relacionamento afetivo. Nesse sentido, abandonar a vontade própria e entregar-se à vontade de Deus, que é um Pai amoroso, certamente é o melhor caminho. Nem sempre a gente vai conseguir, porque os desejos do ego, que estão aqui, tratados pelo nosso instinto, são muito fortes, e combatê-los é muito difícil. E disto se trata. Nossa realidade propõe exatamente essa reflexão, viver a dualidade e fazer a escolha. Continua Sorval. Somente a transformação e a regeneração internas do homem podem novamente transfigurar a selva sufocante em jardim das delícias. É preciso ainda que ele permaneça sensível aos traços visíveis da virgindade transparente da natureza original que ainda estão presentes na natureza corrompida da queda. E Gerard de Sorval nos faz uma pergunta. E como isso poderia ser feito a não ser pela familiarização por simpatia com a vida das plantas e dos animais, escutando sua linguagem e observando os ciclos das estações que refletem as batidas do coração do universo? E como bom caçador, desvelar os traços da vida deixados por toda parte e que permitem
que eles orientem seus passos e procure seu alimento material e espiritual nesse labirinto. Nós, os caçadores, de tanto vaguear pela floresta, de nela sentir o exílio do homem, o deserto, uma fome se manifesta, fome de alimento, fome de luz, fome de presença. E é então que começa uma caçada sem objetivo preciso, sem outra direção a não ser o desejo confuso por aquilo que saciaria essa fome, tendo em mente a imagem proteiforme da carne de um animal de caça desconhecido, ou seja, um animal que muda de forma constantemente. A ânsia de devorar tudo, de apropriar-se de tudo, pode então inundar o desgarrado e do covil ao refúgio, do pântano ao bosque, levá-lo a uma corrida louca que esgotará suas forças, com o risco de nunca mais sair da floresta. Aquele que, ao contrário, deu-se o tempo para conhecer a forma e as folhagens das árvores, o gorjeio dos pássaros, os costumes dos animais selvagens, a força das nascentes e que soube purificar seu desejo ao ver que a posse de tudo isso não o satisfaria, renuncia à vontade de querer tudo para si. É importante lembrar que nós estamos falando de um jogo, uma maneira que Gerard de Sorvalho nos apresenta para retornar ao entendimento de nossa finalidade. Em outras palavras, retornar à nossa origem. Muitos de nós já conhecem as benesses de estar em estado contemplativo. Veja o que Gerard de Sorvalho vai nos dizer a respeito disso. Então, a avidez do seu olhar transforma-se em contemplação em relação de amizade com aquilo que o cerca. E é nesse preciso momento que aparece a presa tão sonhada em seu desejo. Mas não é ele que a caça, é ela que o escolhe, que se oferece a ele. A parte do livro que estamos conhecendo nesse momento refere-se à primeira casa do jogo da gança. O jogo da gança é uma espiral a ser percorrida, ou seja, nela podemos girar em círculos, como na floresta, e ao nos extraviarmos devido às armadilhas que surgem a cada passo, podemos ou nos imobilizar ou voltar sobre os nossos próprios passos, mais infelizes do que antes. Em outro sentido, desta vez espacial, a espiral descreve o movimento das estrelas no firmamento, que é o inverso ao da rotação da Terra. E isso indica que o terreno da busca do caçador e do guerreiro está no céu, ou, para expressar melhor, está na Terra celeste, cujo centro é a estrela polar e os 7 astros da Ursa Maior. E são os 7 bois do setentrião que possibilitam lavrá-la. É, portanto, ao se reconciliar a terra gasta de baixo com a do alto, que a roda pode parar de girar e de moer, e que o círculo perfeito do jardim do Éden pode se desvelar. O jogo da gança possui 63 casas e termina no jogo da amarelinha. Um trajeto iniciático dos 7 passos do paraíso. Os livros da Polar, que abordam as tradições espirituais em suas mais diversas linhas e vertentes, podem nos parecer, num primeiro contato, fantasiosos, ou até mesmo de difícil compreensão. No entanto, em momentos como este, que todos nós estamos atravessando no planeta, possibilita o silêncio interno. E é neste silêncio interno
que ao ouvir o próprio coração, as próprias aflições, cada um de nós pode reconhecer sua própria fome. São muitas estradas que levam a Roma, por assim dizer. E são muitas estradas que possibilitam o retorno a cada um de nós, ao estado uno de onde somos originários. Nós somos bilhões, são bilhões de caminhos. O Jogo da Gansa e o Jogo da Amarelinha, de Gerard Sorval, oferece uma possibilidade de retorno a este caminho. A leitura é extremamente agradável, pois trata-se de um jogo. E vai possibilitar um entendimento claro de todas as tradições. Como já disse o Américo, o livro completa a leitura de outros. Começar por Gerard Sorval certamente fará muito bem. Eu sou o Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura.